aberto, saúdo você com a paz do Senhor. Estaremos dando início à nossa EBO, Escola Bíblica Online Semeando Vidas, onde estamos estudando as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E estaremos debatendo hoje o capítulo de número 15 e nossa lição 21, onde Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo de abnegação. E o que é abnegação? Abnegação, amados, é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade, ela é conquistada em benefício de uma pessoa, uma causa ou mesmo um princípio. É uma dedicação extrema, um altruísmo. E o que é abnegação? Na religião. Na religião, ela é a renúncia ascética à própria vontade em função de anseios, místicos princípios religiosos. E falando de abnegação na ética, é o sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético. E por que nós necessitamos de abnegação, amados? A natureza espiritual do reino de Deus, ela pode ser discernida somente em espírito. E desta forma, queridos, não podem ser entendidas pelo homem natural e de modo natural. Porque é requerido, para tanto, que a mente ela seja renovada pela sua não conformidade com o modo de ser e pensar deste mundo no qual nós estamos vivendo. E daí, então, decorre a necessidade de nossa abnegação, ou seja, de admitirmos que devemos negar a nós mesmos quanto à nossa compreensão natural, para que possamos receber revelação e instrução espiritual da parte de Deus, que seria pela operação do Espírito Santo. E, por exemplo, a nossa compreensão da justiça natural e legal deste mundo pouco ou nada tem a ver com a justiça do Evangelho revelado por Deus nas Escrituras. Assim, por estes e muitos outros motivos, o modo de comportamento da vida cristã, queridos, ele é orientado pelo trabalho, da crucificação do nosso ego, para que se tenha a mente de Cristo, que é considerado como loucura para o mundo. Ninguém, portanto, pode amar a Deus, ninguém pode, portanto, queridos, amar a Deus em espírito e em verdade, sem renunciar ao pecado e a si mesmo. Quanto a se permitir ser dirigido pela vontade de Deus, nós devemos renunciar a nós mesmos e ao pecado. A abnegação, queridos, é tão necessária e demanda de nós, por Deus, que nosso Senhor, ele exemplificou até que ponto extremo ela deve chegar. A saber, a abrirmos mão de nossa própria vida por causa do amor de Cristo e ao Evangelho, ele que deve ser maior que o amor que temos pela nossa própria vida.
Então, existe um texto de Mateus, capítulo 16, 24 e 25, que diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. E como o apóstolo Paulo, queridos, ele tratou da abnegação de Cristo na carta aos Romanos. Acompanhe comigo. Romanos, capítulo de número 15. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a sua boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Versículo de número 11. E outra vez, louvai-o ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo quer tratar nesses 13 primeiros versículos com relação à abnegação de Cristo? Vamos entender um pouquinho. No versículo de número 2, ele vai dizer: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. E ele diz que, se nós nos dispusermos apenas a agradar nossos semelhantes em tudo, nós poderemos desagradar a Deus. Nós fizermos todas as vontades, irmão, do homem, nós podemos desagradar a Deus. E o apóstolo Paulo, queridos, ele se opunha a esta atitude, mas devemos colocar de lado nossa obstinação, e aquilo que nos é cômodo, a fim de ajudarmos os outros, os nossos irmãos, a crescer. Nossas convicções cristãs, elas não devem ser um disfarce para o tratamento insensível aos nossos próprios irmãos.
E o conhecimento das Escrituras, querido, ele afeta nossa atitude em relação ao presente e ao futuro. Quanto mais soubermos sobre o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança sobre o que Ele fará nos anos vindouros. E nós devemos ler diligentemente a Bíblia, para confiarmos que Deus sempre faz o melhor para nós. Assim, que compreendermos, a visão de Jesus sobre a autoridade das Escrituras e a perspectiva do céu da ressurreição, nós adotaremos o seu propósito de amor em relação a qualquer outra pessoa. À medida, queridos, que nós crescemos na fé e no conhecimento de Jesus, nós nos tornamos mais capazes de manter nosso propósito e nossas atitudes voltadas para a unidade do corpo de Cristo. E a atitude de Jesus, ela é explicada em detalhes, querido. O apóstolo Paulo, ele faz questão de explicar desses versículos, de número 5 ou 7. Ele diz: ora, o Deus de paciência e consolação, ele vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concorde a uma boca, ou seja, todos falando a mesma língua, e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E dando sequência no versículo de número 14, o apóstolo Paulo, ele faz algumas observações pessoais. E ele fala sobre o apostolado e os seus propósitos. Ele diz assim, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado
o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que tenham também muitas vezes, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com vós, com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo aqui se despede, e nesses versículos, versículo 15, 17, o apóstolo Paulo, falando sobre os seus propósitos, de ir para a Espanha, passando por Roma, e com relação ao apostolado, como se comportar como apóstolo, porque ele faz aqui observações pessoais. E nesse versículo de número 17, o apóstolo Paulo fala que da sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. O que ele quis dizer com isso? Paulo estava muito entusiasmado com o que Deus havia feito por intermédio dele. Se você não tem certeza se seu orgulho é egoísta ou não, pergunte você a si mesmo. Será que me alegro tanto do que Deus faz por intermédio de outras pessoas, quando, daquilo que ele faz através de mim? Isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque Ilírico era um território romano, no mar Adriático, entre a atual Itália e a Grécia. E abrangia, queridos, quase todo o território da, então, hoje, Iugoslávia, E o apóstolo Paulo, queridos, ele desejava visitar a igreja em Roma, mas ele tinha adiado sua visita por ter ouvido, inúmeras notícias boas sobre os cristãos de lá, pois sabia que os cristãos que estavam em Roma, eles estavam agindo bem por conta própria.
né? E para o apóstolo Paulo, era mais importante pregar em regiões onde os habitantes ainda não tinham ouvido falar as boas novas. Então, lá em Roma, né, já existia uma igreja constituída. Eles já estavam em Roma, através de alguns irmãos, né, que nós vimos nos versículos anteriores e capítulos, que em Atos dos Apóstolos, alguns cristãos romanos, judeus, estavam ali, né? E eles levaram a mensagem das boas novas para Roma e estavam ali se reunindo em casas, né? Na casa dos irmãos, como era o costume da época, né? E o apóstolo Paulo, ele se referiu, né, ao fim de seu trabalho em Corinto, né? Ele estava em Corinto quando escreveu essa carta aos Romanos, né? E a cidade onde provavelmente, né, ele, como falei, escreveu esta carta, e é possível que a maior parte dos 3 meses de sua estada na região da Acaia, né, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 3, ele tenha sido na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele acreditava ter realizado tudo o que Deus lhe pedira para fazer neste local, né? E ele estava ansioso por levar as boas novas para outros locais, né? E como relata na parte ocidental de Roma. Entretanto, quando finalmente chegou a esta cidade, o apóstolo Paulo, ele foi aprisionado, né? Isso também é relatado no Atos dos Apóstolos, capítulo 28, porque a tradição diz que Paulo ele foi liberto durante algum tempo e que usou essa oportunidade para ir até a Espanha e pregar as boas novas, né? Mas essa viagem não é mencionada no livro do Atos dos Apóstolos. Paulo ele planejava, queridos, ir à Espanha, pois esse país ele ocupava o extremo ocidente, né, de um mundo já civilizado. Ele queria, o apóstolo Paulo, levar o cristianismo até lá, até a Espanha. Além disso, a Espanha ela tinha grandes sábios e influentes líderes, né, do mundo romano. Menciona-se Lucan, Martial, Hadrian, e talvez o apóstolo Paulo ele pensasse que o cristianismo ele teria um grande avanço nessa atmosfera. E muitas das vezes, né, o apóstolo Paulo, considerando a oração como um momento de conforto, né, e talvez também como reflexão, ou até mesmo uma oportunidade de levar as nossas solicitações a Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, né? Ele estava pedindo ali, o apóstolo Paulo, ele considerava a oração como um momento de conforto, reflexão, né? E uma oportunidade de levar aquilo que necessitamos, né? As nossas solicitações a Deus. E o apóstolo Paulo ele insistiu para que os cristãos se unissem, né, à sua causa por meio de oração. Porque, queridos, a oração ela é uma arma a favor de todos nós que hoje cremos no Evangelho de Cristo. E crente que não ora não vê milagre. Não vê milagre. Crente que não ora
não recebe poder, né? E o apóstolo Paulo ele faz uma observação com relação a isso, né? Porque ele entende que a oração é uma arma, né? Uma arma a nosso favor. É necessário, queridos, nós intercedermos por outros irmãos também que estão engajados na luta contra Satanás. Porque esse mundo, ele jaz no maligno, né? E como nós começamos essa lição, Cristo, ele abnegou-se, né? Para que nós tivéssemos vida. E será que as nossas orações, elas refletem toda esta urgência, né? No versículo de número 33, o apóstolo Paulo ele finaliza, ele diz que e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Ele já estava finalizando a carta, né, que ele tinha escrito para os romanos. Ele já estava ali se despedindo, né, ele já sabia que essa carta ia terminar, que ele já ia fazer as considerações finais, né? Ele fez as suas saudações, as considerações finais, e ele sabia que o povo de Roma, eles tinham entendido bem a proposta do Evangelho, né? E ele finaliza essa carta aos romanos, né? Recomendando o FEB, né? A nossa irmã conserve na igreja de Cencreia. Ele mandou essa carta através de uma irmã. Mas aqui eu quero voltar na parte em que Jesus, né, ele simplesmente ele abre mão, né, dos seus próprios princípios, né? Jesus, ele era humilde. Então, o que a abnegação, ela precede, né? É necessário, né, que nós sejamos humildes. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa abnegada. Os soberbos, presunçosos, eles são amantes de si mesmos e não podem, por qualquer meio, negar a si mesmos. Mas os mansos e os humildes, os seguidores de Jesus, eles devem negar-se a si mesmos e seguir a Jesus. Então, nós vemos assim que nenhum homem pode ser discípulo de Cristo sem abnegar-se, né? Deve ser considerado também, queridos, que devemos, na abnegação, renunciar ao modo pecaminoso de vida, né? Quantos pecados temos cometidos por negligência, por falarmos demais, por não falarmos, né? Isso é inerente, querido, inerente à nossa natureza caída. Nós somos pecadores. Logicamente que nós que estamos em Cristo Jesus somos pecadores arrependidos. Nos arrependemos. Para isso, né, participamos da Santa Ceia, onde nós entregamos ali as nossas súplicas, nossos pecados, deixamos, né, pedimos a Deus que nos perdoe, porque somos pecadores, não somos naturalmente dispostos, inclinados a amar a Deus, senão, sim, a transgredir os seus mandamentos, né? Porque no quadro apresentado pelo apóstolo Paulo, que é resultado de falta de abnegação, porque ele fala para seu filho na fé, Timóteo, pois os homens
serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esses não estão prontos para abnegar-se a si mesmo, né? E ninguém, portanto, né, pode amar a Deus em espírito e em verdade sem renunciar aos seus pecados e a si mesmo. E Cristo um dia morreu na cruz, deixando tudo de lado, deixando sua glória como Deus, vindo a este mundo como filho, né? Como homem, só para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque cada um de nós que agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo, ele não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caiu as injúrias dos que te injuriavam. O que ele diz com isso é que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ele coloca isso para aqueles irmãos que estavam vivendo ali em Roma, né? Que ele próprio sabia que os irmãos estavam cheios de bondade, cheios de conhecimento, e podia até mesmo advertirem uns aos outros, né? Mas ele diz que escreveu ousadamente para trazer a memória deles, né? Que é pela graça de Deus que nós conquistamos a vida e vida em abundância. Pela graça, favor imerecido de Deus. Né? E ele diz que ele é um ministro de Cristo entre os gentios, que ele ministra o Evangelho de Deus para que seja agradável as ofertas que os gentios, né, entregariam ao Senhor, ou seja, a própria vida. É isso que devemos entregar ao Senhor. Não devemos entregar outra coisa senão nossa salvação, né? Depende disso, da nossa entrega, daquilo que nós temos, né? Não uma fé fraca, né? Mas nem uma fé imatura, que ainda não se desenvolveu necessário para garantir, né, uma defesa contra as pressões que hoje são externas, né, o inimigo ao nosso derredor, mas que nós tenhamos sim uma fé firmada na rocha, firmada em Jesus, né? Porque o apóstolo Paulo, queridos, ele respondeu que os irmãos de Roma, eles deveriam conhecer mais a Jesus, tanto os cristãos fortes como os fracos, né? Eles poderiam fazer com que outro irmão tropeçasse. E o cristão forte, querido, sendo insensível, ele poderia alardear liberdade, intencionalmente ofender a consciência dos outros. Já o cristão fraco, mas um escrupuloso, ele poderia tentar cercar os outros irmãos
com regras e alguns regulamentos. Mas Cristo deixou tudo isso, né, para que nós compreendêssemos a visão dele, a visão de Jesus sobre a autoridade das Escrituras e a perspectiva do céu e da ressurreição. Nós devemos adotar, né, propósito de amor em relação aos outros, querido. Devemos amar cada vez mais os nossos inimigos, nossos irmãos, porque à medida que crescemos na fé e no conhecimento de Jesus, nós nos tornamos mais capazes de manter nosso propósito e nossas atitudes voltadas para a unidade do corpo de Cristo, né? Devemos cada vez mais compreender a visão de Jesus, né? Cada vez mais nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas para que nós tenhamos, né, conhecimento pleno da palavra. Para isso nós estamos estudando nessa escola bíblica online, Semeando Vidas, toda quarta-feira, né, 20 horas, nós estamos aqui e nesta próxima aula faremos uma recapitulação do livro de Romanos, onde encerraremos aqui no versículo, né, no capítulo de número 16, tá? Faremos um comentário sobre o capítulo 16 e estaremos encerrando o livro de Romanos. E você que tiver alguma dúvida, pode buscar no site da Igreja Apostólica Semeando Vidas, que todas as lições estão lá, da primeira à 22ª, que será da próxima aula. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te proteja e abençoe, que você tenha uma noite de sono abençoada, no nome de Jesus. Amém.